Pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Zanetti. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês também, para mais uma aula da Abracomex, onde vamos falar sobre como iniciar a carreira internacional. Uma apresentação rápida minha. Já sou um profissional da área há 20 anos. Comecei uma carreira muito interessante, sendo ajudante de despachante aduaneiro. Depois fui fazendo carreira na área, onde eu fui trabalhar como assistente, auxiliar, na verdade, depois assistente de comércio exterior. E depois eu fui gerente de departamento em algumas multinacionais, empresas nacionais também, até onde eu cheguei à posição de trader, visitando 13 países em volta do mundo, fazendo uma carreira interessante, fazendo a promoção da exportação dos produtos da empresa onde eu trabalhava. Então, assim, tem bastante história para contar. Assim, é isso aí, pessoal. Vamos voltar à nossa aula. Então, aqui é o seguinte. Para a gente falar de comércio exterior, o que é o comércio exterior, né? O comércio exterior ele se resume em duas coisas, na exportação e na importação. Então, efetivamente, quando nós vendemos, nós exportamos e quando compramos, nós importamos. Economicamente falando, quando você importa mais do que você exporta, você tem uma balança comercial deficitária. E quando você exporta mais do que importa, aí fica ao contrário, você tem ela superavitária. Logicamente que para os governos, para o governo federal, para o governo brasileiro, o importante é que a gente tenha o superávit na balança para que nós tenhamos as reservas cambiais, que com elas é possível fazer os pagamentos de contas e dívidas. E apenas um dado para vocês, em 2016, as exportações brasileiras elas superaram as importações, né, deixando a balança comercial superavitária. Então nós tivemos assim, de exportação 185 milhões e depois tivemos exportação de 137 bilhões de dólares, ficando então um superávit de 47 bilhões e 68 milhões no ano passado. Então agora podemos falar um pouco dos agentes envolvidos no comércio exterior aqui no Brasil. Efetivamente, nós temos vários agentes e órgãos intervenientes, na verdade, aqui para ajudar a desenvolver a atividade de comércio exterior. Nós temos o Bacen, que regula toda a parte cambial, principalmente, né? E efetivamente o controle da moeda, da compra, da venda, enfim. Temos o Banco do Brasil, que além de fazer financiamentos a algumas exportações, alguns tipos de financiamento, que ajuda as empresas a promover as exportações, ele também dá um suporte ao Banco Central. A Secretaria da Receita Federal, né? Então, efetivamente, a Receita Federal ela tem o Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior, feito por eles, né? Pela Receita Federal, onde você vai estar efetivamente registrando a importação e a exportação. Então, efetivamente, tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, e o MAPA ele dá a licença de importação, eles autorizam uma licença de importação, por exemplo, para que você possa importar um determinado produto. Então, eles fazem esse tipo de controle, por exemplo. A gente tem alguns sites que ajudam a entender um pouco mais o mecanismo. Por exemplo, tem um que chama aprendendoaexportar.gov, né? Então, é interessante que se alguém puder, é um site do governo, se alguém puder depois dar uma olhada nesse site, é interessante também. Agrega com mais informações, né? Nós temos a Agência de Promoção de Exportações, chama Apex. Eu participei, por exemplo, de um convênio onde eu tinha o Instituto Nacional do Plástico e tinha a Apex. E mais algumas empresas que fabricavam resina de plástico na época.
isso no setor de embalagens. Então, as empresas de fabricantes de resina, a Apex e o Instituto Nacional do Plástico formaram uma entidade, pode-se dizer assim, que tinha por finalidade promover a exportação de embalagens plásticas brasileiras. Então, o que acontece? Quando você tinha uma feira internacional, essa entidade, através da Apex, do Instituto Nacional do Plástico e essas empresas de fabricantes de resina, elas iam, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, compravam um stand, alugavam um stand, montavam toda a estrutura e você, como associado daquela entidade, você ia simplesmente fazer a exposição. Você tinha um custo de hospedagem, alimentação e transporte, né? Então, o resto, o custo da feira, efetivamente, era absorvido por essa entidade. Então, é uma forma de exemplo de como hoje uma agência de promoção da exportação, a Apex hoje, como ela atua, né? Eu realmente me beneficiei muito desse programa, economizamos muito dinheiro. Se você vai através dessa entidade, você paga a passagem aérea, a hospedagem e a alimentação, e algum custo de transporte de envio de amostra para expor no stand. Mas uma vez eu acabei fazendo a construção numa Comic Place em Chicago de uma feira. Então eu construí stand. Aqui do Brasil, contratei uma empresa multinacional que fazia a parte de feiras. Então o que a gente fez? Foi US$ 68 mil, assim, a grosso modo, o aluguel do espaço, na construção do stand e toda a dor de cabeça de gerenciar toda a construção do stand e a montagem, efetivamente, né? Temos a SBCE, o Seguro Brasileiro de Crédito de Exportação, que na verdade funciona assim. Se eu tenho que exportar para um cliente novo, que eu não tenho segurança se ele vai me pagar ou não, eu posso fazer um seguro de crédito da minha exportação. Então, eu consulto a SBCE, ela tem os critérios dela de análise sobre se pode fazer o seguro ou não e qual o valor que pode ser segurado a exportação. E assim a gente consegue ter uma operação segura em termos financeiros, né? Além de toda a parte que você pode fazer com carta de crédito, com pagamento antecipado, enfim, independente da negociação, da forma de pagamento que você negociou com o teu cliente, você ainda tem essa possibilidade da SBCE, né? O Sebrae é muito importante para a gente ter alguma noção muito mais técnica sobre a forma de como abordar um cliente no exterior. Eles têm cursos bons a respeito disso, né, de como você faz uma formação de custo. Então, isso é muito interessante. Então, a gente tem aqui outros órgãos intervenientes, a FUNSEX, a AEB, que são órgãos que também estão interligados na atividade efetiva do comércio exterior. Aqui a gente vai falar um pouco, no próximo slide agora, sobre o desenvolvimento da exportação no Brasil, né? Eu fiz aqui uma pesquisa para vocês da época do Império Brasileiro. Foi começado a computar, a se considerar exportação no Brasil, importação e exportação no Brasil, a partir de 1808. Por quê? Porque antes de 1808 você tinha uma relação Brasil-Portugal, metrópole-colônia, onde você não exportava, você fornecia para a colônia os produtos. Isso não era exportação, era o fornecimento. Logicamente que quando você fornecia, a metrópole pagava para a colônia algum valor a respeito dos produtos vendidos, né? Mas, assim, nada se compara quando você realmente faz negócio com outro país. E devido na época, um acordo importante feito com a Inglaterra, a primeira coisa que aconteceu foi a abertura dos portos brasileiros para a Marinha Mercante inglesa, britânica, e isso já configurava o início das exportações e também das importações, né?
Até o decorrer de 1899, né? A gente tem aí quase que 100 anos, efetivamente. Então, esse foi o primeiro período que nós tivemos os primeiros registros. Está aqui o slide, depois vocês dão uma olhada nos números, é interessante, que é 1.000 conto de réis, a moeda na época, né? E isso eu acho que a gente tem que ter a referência de quem nós fomos para entender quem nós somos. Então, se hoje o Brasil é um país exportador maior ou menor que um ou outro país, dependendo do segmento e do produto, tem um motivo para isso. E esse motivo começa lá atrás, né? Então, acho importante, é uma parte um pouco histórica, mas importante para o nosso comércio exterior. Aqui ainda um pouco dos dados aí dessa tabela que eu coloquei. Em 1887, dados do ano estimado com base no resultado do segundo semestre, que alcançou a cifra de 125.170 réis, efetivamente na exportação e na importação. Enfim, pessoal, são dados que a gente tem do passado, a título mais de curiosidade, para que a gente comece a entender o nosso presente. De 1900 até 1960, nós consideramos que seria um período de revolução industrial brasileira, onde começaram as primeiras indústrias, as primeiras máquinas, com certeza importando, né, máquinas aí do exterior, aonde também esse período 1930, 1950, a gente tem a parte do milagre econômico do Getúlio Vargas, né, onde consolidou a base das indústrias para que você tivesse como atrair as indústrias aqui para o Brasil, né? Esse é um período que nós chamamos de internacionalização da economia brasileira, né? Apesar de antes da era Collor nós tínhamos uma economia teoricamente fechada, com até um certo grau muito alto de protecionismo à indústria nacional, ainda assim existia alguma atividade de importação e muita também de exportação, né? Então, temos que considerar que na época da gestão militar no Brasil, existia sim o comércio exterior, está aí os números para comprovar, e a partir da era Collor, nós tivemos maiores aberturas, né? A grande abertura realmente para o comércio exterior, onde que o Brasil começou a desenvolver com grande intensidade essa área de comércio exterior. Então, nós consideramos que essa parte da nossa história seria a internacionalização da economia e do comércio exterior brasileiro. Tá? É importante falar um pouco de atualidade, tá? Em termos assim, setores de destaque e perspectivas. Vamos falar assim. No melhor mês de julho, perdão, vou começar de novo esse slide, tá bom, pessoal? Então, pessoal, dando continuidade agora, eu vou falar sobre os setores de destaque e perspectivas. O melhor mês de julho da história da nossa balança comercial, ele teve um superávit de 6,3 bilhões de dólares, tá? Isso são dados do Valor Econômico de dia 1º de agosto de 2017. Então, efetivamente, nós tivemos esse superávit em julho. Foi o melhor resultado desde o início da história, da série histórica do governo, né? E a gente considera a série histórica a partir de 1889, da era Collor, e esse saldo positivo ele supera o recorde de julho de 2006, quando a balança ficou positiva em 5 bilhões e 659 milhões, né? Então, enfim, é um grande salto para o Brasil. Nós estamos efetivamente neste momento vivendo
uma fase onde a nossa taxa cambial é muito atrativa para que seja feita a exportação, né? E é um grande momento de exportação, onde a gente se torna um pouco mais competitivo devido à taxa de dólar, a taxa cambial, taxa do dólar, do euro, e isso dá mais competitividade para as nossas indústrias, nossos produtos e para a abertura de novos mercados. Então, pessoal, ainda para deixar um pouco mais atualizado esse tema a respeito de balança comercial, que é importante porque isso demonstra a nossa capacidade exportadora, o potencial que o Brasil tem de exportar, né, como um país exportador, e também pode ser um fato de motivação para aqueles que querem entrar no mercado internacional, né, sabendo que o Brasil tem realmente condições de competitividade, dependendo do setor e do produto, obviamente. Mas efetivamente o governo ele elevou de 55 bi para 60 bilhões a estimativa de superávit para 2017. Caso se confirme, será o maior resultado anual histórico, né, superando o saldo positivo que foi de 47,5 bilhões em 2016. Então, apesar de toda a crise política, você pode ver que o Brasil vem rompendo barreiras e superando recordes de superávit na balança comercial, né? É nessa hora que os empresários, as empresas, eles têm que abrir as portas para a exportação e aproveitar esse momento importante da economia que você tem a possibilidade de fazer bons negócios também. No mês de julho, as exportações brasileiras ficaram em 18 bilhões, 18,7 bilhões, superando os 12,4 bilhões nas importações. Então, as exportações cresceram 15%, 14,9% em relação a julho do ano passado, por exemplo, né? Então, aí, mais dados para corroborar a nossa ideia de que realmente é um bom momento para a gente iniciar uma carreira internacional, para a gente iniciar uma atividade de comércio exterior na nossa empresa, seja na nossa empresa ou seja como um profissional autônomo também. Alguns setores de destaque. Em julho, cresceram as exportações dos itens básicos, 19% de manufaturados e 12,6% de semi-manufaturados, né? Enfim, entre esses itens básicos foram destaque as vendas de milho em grão, uma alta de 93,7% em comparação com julho de 2016. Minério de cobre teve seu destaque aí com 88%, petróleo bruto 72%, a carne bovina 38%, que aliás nós temos bastante notícias sobre esse mercado ultimamente, né? E minério de ferro com 18,2% e carne suína 10%. Os manufaturados, como óleos combustíveis, eles tiveram um aumento de 273%. Tratores, 91%. Máquinas de terraplanagem, 83,4%. E automóveis de passageiros, 69,7%. Eles puxaram a alta das exportações. Entre semi-manufaturados, cresceu a exportação de itens como soja bruto, né? 94%. E ferro e aço, 61%. Nas importações, cresceu a compra de combustível lubrificante. Por exemplo, os lubrificantes ficaram 57,3%, os bens intermediários 8,8% e bens de consumo 3,4%. Essa é uma parte, pessoal, que serve como norte, como referência no que o Brasil é competitivo. A gente vê que tem commodities, a gente vê que tem carro, temos carro, temos ferro, temos aço, né? Importamos o que? Lubrificante, bens intermediários, bens de consumo. Efetivamente,
alguma coisa de bens de capital que teve uma importação de... E agora chega uma parte interessante, que é a gente, para falar agora da carreira internacional. Vamos falar um pouco a respeito das profissões mais rentáveis do comércio exterior. Nós elencamos algumas das principais profissões aqui e vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro é a alma do nosso negócio no comércio exterior. Ele faz toda a parte de registro de importação e registro de exportação, junto ao sistema do Siscomex, Sisbacen, efetivamente apresentando o despacho de aduaneiro junto ao auditor fiscal da Receita Federal, nos portos, nos aeroportos e nas estações aduaneiras, nos portos secos, né, que a gente chama. E o despachante aduaneiro é um profissional que detém o conhecimento total da legislação aduaneira, de toda a regulamentação, de toda a parte tributária, quanto é o imposto de importação, ICMS, PIS, COFINS, efetivamente o pagamento dessas guias, desses impostos, né? Então, esse profissional, ele é de função primordial, principal. Sem ele, nada acontece no comércio exterior, né? Então, ele é um procurador legal, um representante legal da empresa, né? Ele é o nosso representante legal junto à Receita Federal. Então, quando ele apresenta um despacho aduaneiro, seja no aeroporto, no porto ou no EAD, ele é o nosso representante legal da nossa empresa junto às autoridades do governo, da Receita Federal. Então, hoje em dia, você tem um grande número de despachante aduaneiro. Está sendo agora reformulada a legislação em relação ao despachante aduaneiro, onde você tem que fazer uma prova adicional e se tornar um despachante através de uma prova, né? Então, isso é ainda uma regulamentação que está sendo preparada, efetivamente muito difícil. Antigamente, você dava entrada num processo, juntava os documentos conforme instruções da Receita Federal e a própria Receita nomeava você despachante aduaneiro. Hoje em dia já está mudando a legislação, mas ainda é uma profissão muito importante e que vai ser sempre necessária em toda a história do comércio exterior enquanto tiver importação e exportação no Brasil. Ao salário de um despachante aduaneiro, isso é muito, muito relativo, porque nós temos aqui, por exemplo, você recolhe, quando você faz um despacho aduaneiro, o SDA, que é uma taxa do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, né? Esse SDA tem um valor mínimo e um valor máximo, e você ainda tem os honorários para cada processo que você faz. Não tem como falar com um salário de um despachante, uma remuneração, porque ela é muito variável. Depende do número de processos, depende da tua negociação com o cliente, do valor dos teus honorários. Então, assim, é uma série de fatores que vai determinar o teu ganho efetivamente, como despachante aduaneiro. Uma coisa eu te falo, é bem rentável, né? Bem rentável e super, assim, importante para você. Quanto mais clientes você tiver, quanto mais processos vocês tiverem, mais a remuneração, né? Então, vale muito a pena essa área de despacho aduaneiro, eu recomendo bastante. Conheço muitos profissionais da área que estão muito bem e com grande sucesso na área profissional, pessoal, devido às oportunidades que um despachante aduaneiro tem de fazer bons negócios com seus clientes nas suas atividades aqui. O analista de comércio exterior, ele geralmente é envolvido numa operação mais dentro dos escritórios.
você fica trabalhando mais na parte burocrática, né, da documentação efetivamente, seja dos embarques, seja a documentação de exportação ou importação, né? Quando eu era analista de exportação, a minha função era gerar tanto os documentos de importação como exportação e encaminhar esses documentos para o despachante aduaneiro, para o agente internacional de cargas e também para o transportador rodoviário, que fazia a interligação, a coleta dos produtos. E também para as corretoras de câmbio. Então você imagina assim, esse analista de comércio exterior, ele é realmente aquele que põe a mão na massa, que gera documentação, que faz o contato com o despachante, faz o contato com o pessoal de freight forwarder, o pessoal que faz os fretes internacionais. Depois ele faz o contato com o pessoal da área cambial, faz o contato com o pessoal também da parte de transportes. E internamente ele conversa com todo mundo dentro da fábrica, né? A expedição, o transporte da fábrica, a produção, a parte de compras. Então é um profissional que tem que ter uma noção de administração muito grande, porque ele faz a interface com vários setores, tanto dentro da empresa como fora, né? Tanto os teus prestadores internos como os teus prestadores externos. Então é importante que você tenha a habilidade de comunicação e de relacionamento, e entender principalmente o processo de como funciona a fábrica, desde a compra do material até a sua produção, a disponibilização desse pedido pronto na expedição. Aí você pode preparar o booking, contratando o frete internacional, informando o cliente quando vai ser a data de entrega do pedido dele, e fazendo toda a gestão do processo efetivamente do comércio exterior, né? Fica na sua responsabilidade como analista do comércio exterior. Então é uma posição muito bacana, que exige muito desafio, muito conhecimento, né? Obviamente que o analista, por redigir documentos e por fazer e-mails e comunicação oficial da empresa junto aos clientes, é importante que você tenha o domínio de várias línguas, né? No mínimo o inglês e o espanhol. E se você tiver afinidade com uma terceira língua, muito bom, quem sabe um mandarim, um alemão, né? E esse profissional, ele tem acesso a diversas áreas. É muito bacana. Você tem a visão cambial, você tem a visão logística internacional, você tem a visão burocrática do processo do despacho aduaneiro, você tem a visão de um macro. Você faz o micro, que é o documento, e gerencia o macro, que é a operação em geral. Um salário, uma remuneração hoje desse profissional, você vai ter empresas que começam pagando no início de carreira aí R$ 2.800, R$ 3.000, e você chega aí facilmente até uns 7.000, quando você tem uma carreira já mais estabilizada numa empresa de alguns anos de carreira, né? E óbvio que tudo isso depende da tua formação, se você tem um curso superior, com pós-graduação, se você tem o domínio de várias línguas, né? Se você tem alguma experiência internacional, assim, que você já viajou para o exterior, que você teve algum trabalho lá fora, né? Então, tudo isso vai fazer uma cesta, formar o contexto você como profissional. Então, esse vai da possibilidade e da oportunidade de cada um, de como você se formou como profissional, vai dar reflexo na tua negociação salarial também. O analista de logística em comércio exterior. A diferença entre esse profissional e também o analista de comércio exterior, que não é de logística, é que o de logística ele é responsável pela compra de matérias-primas, pela compra de maquinários e materiais que, enfim, a empresa costuma utilizar. Tá? Então, esse analista também ele cria estratégias para armazenar e fazer a distribuição dos produtos, né? E, enfim, ele está mais preocupado
em fazer o quê? São produtos que são destinados ao comércio exterior, à exportação, por exemplo. Então eu tenho que comprar, abastecer toda a linha de fábrica, abastecer o meu setor de compras, eu tenho que sincronizar as necessidades dos departamentos, onde eu possa atender efetivamente a demanda de exportação da empresa onde eu trabalho. Então você também vai ter contatos mais com o pessoal de mercado nacional, às vezes até mercado internacional, dependendo da onde você faz a compra, se é no Brasil ou no exterior, e principalmente a parte de entregas desse pessoal aí, desse material, entendeu? Então, efetivamente, esse analista de logística, ele está envolvido mais em suprir as necessidades, né, na compra e criando estratégia para que essas compras elas cheguem na fábrica a tempo de atender os pedidos de exportação. Então, essa é a função principal desse analista de logística. Não é mais tanto envolvido com documentação internacional, não fala com despachante aduaneiro. Efetivamente, ele agiliza o processo de fornecimento do produto a ser exportado, a ser finalizado uma produção em cima desse produto para que efetivamente saia a exportação. Ele está dentro do sistema de comércio exterior da empresa, mas não tanto quanto, não num viés tão internacional quanto o analista de comércio exterior que fala com o cliente lá fora e que efetivamente gerencia todas as etapas até que a exportação e a importação seja concretizada efetivamente. O agente de carga internacional, ele é efetivamente quem faz o transporte internacional, tanto da importação como da exportação. Não só o transporte, como também a armazenagem, dependendo do caso. Então você tem ali a contratação do frete aéreo, a contratação do frete marítimo. Você tem, por exemplo, a armazenagem, você tem algum tratamento de carga que você dá. Por exemplo, nos Estados Unidos, um exemplo, se toda a parte aérea, toda exportação aérea, precisa ir para um armazém. Esse armazém, o warehouse do freight forwarder, do agente de carga internacional americano, ele tem que dar um tratamento na carga. Ele repaletiza a carga, ele coloca etiquetas de acordo com as normas de legislação. Citando os Estados Unidos como exemplo, porque os Estados Unidos é muito preocupado com a questão do terrorismo. Então, de verdade, o agente de carga, ele é corresponsável pela carga quando ela embarca num avião. Então, se de repente essa carga saiu do fabricante, do exportador americano, e essa carga foi para um armazém. O armazém analisou a carga, viu que é uma carga normal, que ela não oferece risco, identificou a carga, paletizou de acordo com as normas americanas, a legislação e tudo mais, e embarcou. E por acaso essa carga tinha uma bomba e explodiu num avião, o agente de carga americano, ele é tão responsável quanto o próprio terrorista, né? Então, olha só o nível da responsabilidade que existe dentro da nossa área de comércio internacional, né, de comércio exterior. Então, o agente de carga, ele tem nos Estados Unidos essa responsabilidade. Qual é a principal função desse agente? Você tem que contratar ele junto às companhias aéreas, junto às companhias marítimas. Eles contratam e reservam os espaços e nós contratamos deles ou diretamente das companhias aéreas e marítimas, ou diretamente do agente de carga, esses espaços de fretes, através de frete. Então, a quanto custa a minha carga, que é 1 tonelada, aérea, com uma cubagem X? Aí você faz a cotação, o agente de carga vai e te informa,
Então, mas a minha carga está lá em Houston e eu vou embarcar ela em Miami. Vai ter que fazer um inland, que é um transporte interno, de Miami até Houston. Quanto custa esse transporte? Ok, o teu agente de carga vai consultar, vai ver quanto custa o transporte. Você tem as taxas locais, várias taxas locais que você paga na origem lá fora, né? Então você tem um composto de situação aonde você consegue fechar um custo de frete. Então o agente internacional está envolvido nisso, na compra de espaço junto às companhias aéreas, às companhias marítimas, um container de 40, um container de 20, ele é dry, ele é high cube, ele é open top. Então existem várias questões internas dentro dessa área de comércio internacional, da área de despacho aduaneiro, da área de agenciamento de carga, efetivamente. Então, pessoal, uma área muito apaixonante, porque você tem que fazer a logística, você tem que ver qual a disponibilidade do avião, qual a disponibilidade do navio, quando é marítimo, aonde que o navio vai fazer transbordo, se o navio vai fazer uma viagem de porto a porto direto, ou então ele está fazendo escala em outros países, e essa carga vai sofrer um transbordo ou não, né? Da mesma forma, o avião, se o avião ele faz escala, se o avião é voo direto. Então, efetivamente, é muito apaixonante porque você tem a carga na mão. Você é responsável por levar e trazer a carga do teu cliente até o destino final, seja importação, seja exportação. E também, parece brincadeira, mas na verdade o mercado ele é muito equilibrado. E você vai ter também, ali no agente de carga internacional, você costuma ver profissionais que começam ganhando 1.500, 2.000 reais, e você vai evoluindo na carreira, chegando também aos seus 7, 8, 10 mil, e você tem muita possibilidade mesmo de ganho nessa área de agenciamento internacional. Pessoal, agora vamos conversar, vamos falar a respeito do profissional que faz a gestão de operações portuárias, né? O que seria esse profissional? A principal função dele é que ele seja um expert, um bom conhecedor das características dos terminais portuários em toda a costa brasileira. Por exemplo, nós temos alguns terminais que eles estão mais estruturados, mais preparados para receber carga refrigerada. Outros, eles estão com mais estrutura para receber cargas de projeto. O que seria cargas de projeto? São, em geral, grandes máquinas, grandes equipamentos, partes e peças que é muito pesado ou muito fora do padrão da dimensão. Então, é aquele tipo de... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, quando às vezes você está numa rodovia e vem um caminhão com um monte de rodinha pequenininha, dá umas 30 rodinhas, e os batedores da concessionária na frente, desviando o trânsito, ajudando na locomoção, na movimentação daquela carga. É uma carga especial, né? Por exemplo, pá de energia eólica. Então essas pás, elas são enormes. E isso chega em algum terminal portuário. Isso não vem de avião, isso vem de navio. Então, por exemplo, o gestor, o profissional que faz a gestão das operações portuárias, ele é esse profissional que vai ser o especialista para indicar como seria a minha melhor opção alternativa em termos de logística, em termos de custo e em termos de operação dentro dos terminais onde a minha carga seria mais otimizada, em todos os sentidos, né? Então, em geral, ele tem lá seu job description, mas, no geral, a função principal dele é essa. E aí, a gente consegue ter sucesso no embarque das nossas cargas. Então, enfim, alguns terminais têm característica para carga a granel, por exemplo, açúcar, soja, milho, né, que é os commodities. Enfim, cada terminal com sua característica e tem um profissional na gestão de operação portuária que conhece no detalhe os terminais que pode ser o mais bem indicado para a nossa operação efetivamente.
E agora vamos falar a respeito do profissional que é o International Marketing Management. O que seria esse profissional? Vamos dizer assim, eu tenho uma empresa já consolidada no mercado, porém agora nós decidimos que vamos exportar e iniciar as atividades de venda do nosso produto num outro mercado que até agora a gente não pôs o pé lá dentro. Eu tenho um case muito legal para dizer para vocês, e real, né? Que é sobre a Balduco. Se vocês forem para os Estados Unidos, nas estradas da Flórida, ali Orlando, Miami, a gente vai ver muito outdoor durante o ano inteiro da Balduco. Produtos Balduco e às vezes a marca Balduco, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que a Balduco, muito provavelmente, contratou um desses profissionais de International Marketing Management. Esse profissional fez o quê? Ele analisou como seria a possibilidade de fazer a propaganda desse produto nesse país estrangeiro, né? Então, isso foi totalmente adequado à forma como aquele público consome a propaganda, consome a informação de marketing das empresas. Então, ele fez um estudo, o mercado americano, o público americano daquela determinada região, porque tem o aspecto cultural de região, né? A cultura da região da Flórida é diferente da região de Nova York, que é diferente da região de Los Angeles. Então, você tem todo um estudo já dedicado que vai se adequar à questão cultural, vai se adequar à questão de hábito de consumo daquela população, daquele nicho de verdade aonde você quer introduzir o produto. Então, efetivamente, você tem um grande sucesso de vendas hoje da Balduco nos Estados Unidos, nessa região da Flórida, onde você tem já uma forma de consolidação de marca naquele mercado, através não só dos outdoors, né? Mas eles também têm muita ação dentro dos grandes supermercados, supermercados com um grande público mais latino, onde tem o hábito do panetone, também muito mais, por exemplo, mercados onde tem um grande nicho de público brasileiro, né? Então, resumindo, a função do International Marketing Management, esse profissional, ele tem a função de saber adequar como fazer a propaganda do seu produto no mercado novo, no mercado de uma nova cultura, onde você efetivamente não tem nenhum movimento de vendas e você quer começar a adquirir uma fatia daquele grande mercado também. Então é muito importante porque eu tenho conhecimento de empresas brasileiras que não fizeram um bom estudo de marketing e fracassaram na tentativa de entrar, por exemplo, no mercado americano. International Trader Management. Esse profissional, eu tive a sorte, né? Eu tive a oportunidade, e estou tendo essa oportunidade até hoje, de desenvolver essa profissão, essa posição no mercado. Efetivamente é uma profissão muito complexa, onde nós temos a necessidade de ter uma visão macro, uma visão internacional e uma cultura internacional muito bem consolidada, né? Qual a função desse profissional? A função é fazer negócio, abrir mercado, né? Então, isso demanda muita estrutura em todos os sentidos. Então, por exemplo, eu tenho que saber, conforme o produto que eu vou vender, qual o mercado mais adequado para esse produto, quais são meus concorrentes naquele mercado, que nível de volume eles estão vendendo naquele mercado, qual a quantidade daquele produto é vendido naquele mercado, e também que nível de preço está sendo praticado. Aí entra, então isso são aspectos meio padrão para que você consiga entrar e fazer as vendas. Mas ainda tem outro aspecto. Tem que se analisar a questão aduaneira, a questão tarifária, se existem barreiras tarifárias, barreiras sanitárias, qual é o nível de tributação do meu produto naquele país, para que eu possa realmente tentar colocar as condições reais da entrada do meu produto naquele país,
e aí poder fazer um comparativo de competitividade em relação aos meus atuais concorrentes, né? E fora isso, então, fora isso também uma ajuda do International Marketing Management, porque eu vou ter que fazer a propaganda desse produto de alguma maneira. Eu vou ter que divulgar esse produto, né? Então, a ferramenta do marketing vai me ajudar muito. Eu vou precisar dessa ferramenta, seja ela através de participar de exposições, colocar outdoor e fazer eventos de promoção da marca de diversas formas. E não só isso também, como a necessidade de muitas e muitas viagens de negócio, né? Eu já viajei 13 países diferentes, abri mercados na região de países da Europa, vários países da Europa, Canadá, Estados Unidos e América do Sul, né? Então, efetivamente, é um trabalho muito complexo que o International Trader Management é o profissional que faz essa parte de abertura de mercados. É a principal função dele, né? De abertura de mercados. Esse profissional, ele tem vários pré-requisitos, né? Para que ele seja um profissional feliz na profissão. O principal de tudo é que você tenha, como se diz, amor pelo que você está fazendo. Conhecimento de línguas e, mais do que nunca, entender, saber lidar com o aspecto cultural do seu cliente. Esse aspecto cultural vai determinar, do teu cliente, vai determinar a forma como ele compra, que tipo de produto ele gosta, os motivos que levam ele a comprar aquele determinado produto. Se você está falando do mundo árabe, né? Então, por exemplo, se eu for vender frango para o mundo árabe, eu tenho que ter um certificado halal, que é um certificado que faz o abate do frango de acordo com as leis da religião deles. Outra coisa, dependendo da época do ano, é o tipo do corte do frango que vai ser mais comprado ou não. Então, tem épocas do ano que ele vai precisar mais do peito do frango, outras épocas ele vai precisar a asa, ele vai precisar o pé, ele vai precisar diversos, efetivamente, dependendo da situação e do momento que o país está passando. Eles têm eventos religiosos e naquela época do Ramadã, do evento religioso, por exemplo, do mundo islâmico, você tem a venda mais assim acentuada de um determinado produto, que é um consumo, como aqui no Brasil, a venda do peru no Natal. Só um exemplo para vocês, né? Então, é um mundo muito aberto, muito intercultural, aonde que você tem que ter a flexibilidade e, olha, ter assim a condição pessoal de passar muito tempo longe de casa, muito tempo longe da família. Eu já tive viagens de 45 dias, foi 15 dias de Estados Unidos e em seguida voei de Nova York para Berlim, para Frankfurt e fiquei mais 30 dias de Europa, né? Então, assim, requer muito pessoalmente do profissional. Então, quando você forma uma família, quando você casa, quando você tem essa questão pessoal, você tem que ter a condição de conciliar essas situações. Tá? Remuneração e forma de ganho. Esse profissional, em geral, é muito bem remunerado, devido à responsabilidade que ele assume quando ele entra na empresa. Porque você imagina que a empresa te contrata, ela contrata um International Trader Management, para quê? Para aumentar o faturamento, né? Do que? Da exportação. Para se internacionalizar. Muitas vezes a empresa ainda nem exporta e ela quer iniciar essas atividades. Então ela contrata um profissional, International Trader Management, para que ele faça esse início dessa atividade nas empresas. Então o que acontece? Vamos falar que a gente começa uma remuneração inicial por volta dos 4, 5 mil, e isso não tem limite, né? Eu conheço traders que têm 15 mil, 20 mil de remuneração,
Então, isso vai depender, de novo, daquela série de variáveis que nós já falamos aqui no curso, que vai definir a sua faixa salarial, a sua faixa de forma de remuneração. Vamos entrar num tema muito interessante. Requisitos para começar uma carreira internacional, né? Aqui, no slide que a gente montou, eu coloquei assim: primeiro pré-requisito é ter muito amor e vontade em se relacionar com pessoas de outros países, outras culturas e falar outras línguas. Estuda sobre a cultura do país. Estuda nas redes sociais, no LinkedIn, onde você puder, a respeito do que o seu cliente hoje já faz. Qual é o estilo de vida dele, qual é o padrão de vida dele, efetivamente os costumes, os tipos de festa, as coisas que ele faz. Porque é importante e faz parte do fechamento do negócio você estar adequado às necessidades desse cliente. Saber respeitar as diferenças sociais e culturais e econômicas, isso é uma coisa importante. Ter aquela curiosidade, entra num site de notícias do país dele. Eu estou falando nos Estados Unidos, vou entrar na CNN. Estou falando da Itália, vou entrar na RAI. Efetivamente, a gente tem que estar informado sobre o que está acontecendo de verdade dentro daquele país. Existe a iminência de uma guerra, existe a iminência de um pacote econômico. Puxa vida, eu tinha um monte de negócio com a Venezuela, está acontecendo tudo isso lá dentro. Hoje em dia, ninguém mais tem, mas enquanto foi se transformando o cenário na Venezuela, eu conheço muitos clientes que tiveram que tomar atitudes muito rápidas para que não tomassem prejuízo ou saíssem com algum dano em relação comercial com aquele país. Mais do que natural que o profissional dessa área tenha o domínio fluente de mais de um idioma. Inglês e espanhol é básico do básico do básico, isso é mais antigo do que andar para frente. Hoje em dia, a gente tem uma interação muito grande com a América Latina, então muito importante a questão do espanhol, até por uma questão também geográfica, onde que você tem uma logística favorável, onde você consegue levar até de caminhão, você não usa nem avião nem navio, você pode usar o transporte rodoviário, às vezes até o ferroviário, para alguns países como Argentina e Paraguai, Uruguai, né? E até Chile também. Então, efetivamente, a língua espanhola faz parte do currículo desse profissional. A língua inglesa é a universal, né? Logicamente que quando eu fiz vários países da Europa, eu não fui falar alemão, dinamarquês, holandês, francês, belga, né? Que é o Flemish, né? Então, efetivamente, eu falei inglês e todo mundo falou comigo em inglês também. Quando você tem um cliente com maior volume de negócios, um país onde está dando muito negócio, e você tem afinidade com a cultura e com a língua, é muito importante você ter essa terceira língua. Por exemplo, eu sou descendente de italiano, então, poxa, você já tem uma base boa, vai lá, se aperfeiçoa no italiano. Eu sou descendente de alemão, eu gosto do alemão, eu gosto do Japão, eu tenho afinidade, estuda a língua. Sempre terá uma grande oportunidade, né? O mandarim hoje em dia é muito importante. O mandarim hoje em dia é muito importante e talvez com o passar do tempo, a economia chinesa está se firmando cada vez mais nas mais altas posições aí do ranking de negócios internacionais. Então, é importante que, até no Brasil mesmo, o nível de investimento chinês tem sido muito alto. E, com certeza, quem fala o mandarim já sai na frente de todos os demais outros candidatos que queiram aí iniciar alguma carreira junto a essas empresas que eles estão abrindo no Brasil e fazendo negócios em volta do mundo. O profissional que quer ingressar nessa área precisa ter um perfil explorador. Seja curioso. Entenda da onde vêm os seus concorrentes, que nível de competitividade eles podem oferecer, qual é o nível de mão de obra deles, qual que é o nível de qualidade desse produto deles, né? Seja explorador, em todos os sentidos, né? Quando você visitar o seu cliente, vai no supermercado, vai numa loja de
de roupas, vai num shopping center, entenda o aspecto da vida dele, né? Então, vá nos principais restaurantes dele, efetivamente entenda essa vida que ele tem, seja explorador. Tente ser como ele de verdade, como se você tivesse uma segunda personalidade, como se você fosse o melhor amigo, na verdade, um cidadão do país dele. É lógico, é muito difícil, é exagero, pode ser. Porém, se você conseguir, você vai fechar um laço comercial tão grande que dificilmente ele vai vir no Brasil e procurar outra pessoa, porque quando o cliente lá fora tem a confiança de que você tem uma continuidade de fornecimento do teu produto, a questão econômica, a questão de preço, a questão de qualidade já foi superada, então você fideliza ele com aspectos terceiros, como a gente está falando agora. Pessoal, falando agora a respeito do pré-requisito para o analista de comércio exterior. Esse é um profissional muito completo, né? Ele é um profissional muito completo porque ele tem que ter uma visão das etapas da fábrica, das etapas da empresa onde ele trabalha. É importante você ter uma noção da produção, da área produtiva do seu produto. Porque muitas vezes vem lá do nosso cliente questionamentos técnicos básicos que você não necessita encaminhar o questionamento para o seu departamento de engenharia, por exemplo. E não só isso, você sendo conhecedor do produto, você tem confiança, segurança de conversar com o teu cliente abertamente, sabe? Quando você demonstra segurança, confiança, é um pré-requisito importante e subliminar em qualquer venda que você for fazer, em qualquer nível de venda, qualquer área comercial que você tiver. O analista de comércio exterior, ele tem muita função comercial na manutenção do cliente, naquele contato do dia a dia, quando você efetivamente propõe uma discussão sobre um documento, uma invoice, uma questão de você discute alguma dúvida em relação ao pedido que o teu cliente te enviou. Tenho dúvida em determinada questão aqui, olha, a respeito do volume, a respeito da forma de pagamento, a respeito do próprio pedido, não, desculpa, do próprio produto que você está pedindo. Então, é necessário que esse profissional tenha um perfil super abrangente, que tenha um pouco de conhecimento técnico, um conhecimento o máximo possível em relação à legislação aduaneira, tá? Que informações eu posso colocar no conhecimento aéreo, no conhecimento marítimo, no conhecimento rodoviário? Que informações eu devo pôr na invoice efetivamente? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Em que momento eu faço contato com o despachante aduaneiro? Em que momento eu faço envio o meu processo para fechamento de câmbio? Em que momento eu vou contratar o meu transporte e fazer, junto à expedição, uma data combinada da coleta do pedido para estufagem do container na fábrica? Então, esse analista do comércio exterior, ele gerencia todas essas áreas. É super rica essa área, super importante, e ele é o elo de ligação da fábrica com o cliente, com a logística, com a aduaneira, com a parte financeira na área de câmbio. Efetivamente, ele gerencia muita coisa. Então, esse é o perfil que precisa ter o profissional, o analista de comércio exterior. O analista de logística em comércio exterior, o perfil desse profissional é conhecimento sobre transporte efetivamente. A estrutura de transporte. Empresas de transporte rodoviário, terminais marítimos, terminais aeroportuários dentro dos aeroportos, terminais marítimos dentro dos portos, né? Até as EADs também, né? Então, efetivamente, esse analista de logística, ele vai programar a logística do pedido de exportação e até a logística da chegada do pedido de importação. Se tem que preparar a fábrica para receber um produto, um projeto de importação, então esse analista tem que estar junto com todos os setores envolvidos, né, fazendo contato
a respeito de todas as áreas envolvidas para que seja possível efetivar o processo. Mas o foco é conhecimento das rotinas de transporte e operação de expedição na fábrica. Esse é o principal foco do perfil desse profissional. Agente de carga internacional, ele faz, o perfil desse profissional, ele faz toda a análise a respeito de contratação de espaço dentro dentro do navio, dentro do aeroporto, do avião, desculpa. Efetivamente, é aquele profissional que tem o conhecimento de todas as companhias marítimas, de todas as companhias aéreas, o conhecimento de taxas e tarifas locais, na origem, emissão de documentos como conhecimento aéreo, conhecimento marítimo, e principalmente o custo, as tarifas aéreas, quanto custa o espaço ou um container dentro do navio, um espaço dentro do avião. Então, esse é o perfil do profissional, aquele que conhece bem toda a área de companhias aéreas, companhias marítimas e até a parte logística também, por causa do inland, que é a coleta interna dentro dos países, e depois a parte de entrega quando chegou no Brasil. Perfil do profissional de gestão portuária. Gestão portuária é aquele profissional que tem o conhecimento de todas as características da infraestrutura portuária nos portos brasileiros. Né? Então, os terminais portuários, alguns têm mais características para carga refrigerada, outros têm mais características para carga em granel. Então, você está falando de açúcar, de milho, de soja, né? Então, eu estou falando, às vezes, de uma carga projeto, onde eu preciso ter gruas determinadas, com determinadas especificações para conseguir levantar e movimentar a minha carga projeto. Então, esse é o perfil do gestor de operações portuárias. International Marketing Management, esse profissional, como eu já falei, ele é aquele que tem o domínio das ferramentas de como levantar informações a respeito da cultura local do país onde você tem interesse de abrir mercado. Por quê? Porque eu estou fazendo um marketing internacional. Então, eu vou conciliar os aspectos importantes do produto da minha empresa com os aspectos importantes de consumo, com cultura de consumo do país aonde eu preciso ir. Então, é um universo muito vasto, muito rico também, onde é muito importante você ter esse domínio de cultura, o domínio da questão da língua, e entender, por exemplo, como a gente deve colocar o nosso produto de forma mais adequada naquele país, de acordo com uma propaganda que vai chamar a atenção. Como você vai chamar a atenção do teu produto na Índia? Como você vai chamar a atenção do seu produto no Japão? Como vai ser chamado a atenção para o seu produto na Nicarágua ou nos Estados Unidos? E na Itália? E na Espanha? Quer dizer, para cada lugar, eu posso fazer a mesma propaganda para todo mundo, ou eu tenho que fazer uma adequação dependendo do país. E no mundo islâmico, que é cheio de regras, né? E no mundo dos judeus, né? Então, efetivamente, você tem que estar dentro do seu nicho de cultura, adequando o seu produto de forma que abrange todos ao mesmo tempo, ou de forma específica. Agora, a Abracomex fez um guia oficial das carreiras mais rentáveis do comércio exterior. Então, nós sugerimos que vocês façam acesso a esse guia, façam as consultas, muito rico, todas as informações que tem ali, para que você possa ter um referencial, né? Um direcionamento de acordo com a área que você se sinta mais à vontade ou que você tenha mais gosto em estar desenvolvendo dentro do comércio internacional. Esse mercado de trabalho atualmente, nós temos em termos de exportação, de comércio exterior em geral, mais de 60 mil empresas no Brasil, né? Todas elas obrigatoriamente contratando profissionais ou de forma CLT ou de forma terceirizada, isso não depende da necessidade de cada empresa. E tudo isso, essas 60 mil empresas estão ali relacionadas, elencadas
nesse catálogo, né, que nós fizemos aí de 60 mil empresas à disposição de vocês para consulta. Tá bom, pessoal? Ganhos médios de algumas áreas, tá? Nós temos aí essa tabela, que vocês podem acompanhar no slide, né? E foi assim, selecionamos os requisitos para empresas de pequeno, médio e grande porte. São realidades diferentes, de condição de pagamento salarial, né? Então, efetivamente, tem aí um modelinho para vocês terem mais um direcionamento em termos de remuneração na nossa área de comércio internacional. Para finalizar, pessoal, ficam os contatos aí da Abracomex para todo tipo de contato. É importante vocês entrarem no site. Se tiverem dúvida, tem aí o e-mail do atendimento, né? Tem o Facebook, nossa página. É importante vocês estarem lá, porque sempre tem várias atualizações. É muito dinâmico, assim, nossa área é muito dinâmica, sempre com novidades, cursos novos, inclusive, e o conhecimento é algo infinito, né? Então a gente está sempre reciclando e convido a todos vocês para fazerem parte da nossa página no Facebook, colocarem lá a página da internet nossa também como nos seus favoritos, estarem sempre de acordo, atualizados de acordo com a nossa disponibilidade de informações, que é muito rica e muito importante para todos vocês. Agradeço, pessoal, a oportunidade, fico à disposição. Muito obrigado e um grande abraço a todos.